vamos para exemplos. Primeiro exemplo. O limite do seno de 2x por x, quando x tende a zero. Bom, o que a gente observa aqui? Que eu tenho 2x, né? Seno de 2x e seno de x no denominador. Então, aqui a gente vai fazer uma mudança de variável, tá? A gente vai dizer que esse 2x aqui e esse 2x vai ser igual a u, ok? Se 2x é igual a u, quanto é x? É u sobre 2. E eu vou substituir. Eu vou mudar de variável o meu limite, tá bom? Então, vamos lá. Então, vai ficar... Eu vou fazer 2x igual a u, logo x é igual a u sobre 2, e eu vou trocar a variável do meu limite. Vai ser o limite seno de u. E quanto é o x? É u sobre 2. Quando x tende a zero, olha aqui, quando x tende a zero, para onde vai tender o u? Para zero também, tá? Então, aqui vai ficar o u tendendo a zero. Aqui eu tenho divisão de fração, multiplica a primeira pelo inverso da segunda e vai ficar 2 vezes seno de u sobre u, quando u tende a zero. 2 é uma constante, sai do limite, vai ficar 2 vezes o limite do seno de u sobre u, quando u tende a zero. Isso aqui é uma nossa primeira proposição, que isso aqui tende a 1, né? Seno de u sobre u, quando u tende a zero, é 1. Logo, aqui vai ser 2 vezes 1, que vai dar 2, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ser igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, tá bom? Então, essa é a resposta aí do exemplo 1, ok? Vamos para o exemplo 2 agora. O exemplo 2. É o limite do seno de 3x sobre o seno de 4x, quando x tende a zero, tá? Aqui, de novo, a gente vai ter que fazer uns artifícios, de novo, né? Lá a gente fez mudança de variável. Aqui a gente vai fazer o seguinte artifício. A gente vai fazer o numerador e o denominador, tá? Vai separar em numerador e denominador, o limite do numerador e o denominador. Então, aqui vai ficar o limite do seno de 3x quando x tende a zero. Só que aqui eu não tenho 3x no denominador, então eu vou multiplicar por 3x e dividir por 3x. E lá no denominador, que é o limite do seno de 4x, quando x tende a zero, eu vou multiplicar por 4x e dividir por 4x, porque isso não vai interferir em nada, porque isso aqui é 1, né? Não vai interferir nos meus cálculos. E agora sim, eu vou aplicar o limite, ó. Isso aqui é o quê? É 1. Isso aqui é 1, né? Então, como é que vai ficar esse meu limite? Esse meu limite vai ser igual. Então, vai ser igual. Vou colocar aqui, ó. Separar aqui. Ó. Eu vou separar isso aqui em 2 limites, tá bom? Aqui, ó. Esse limite e esse limite. Esse limite e esse limite. Aí vai ficar o limite do seno de 3x sobre 3x, quando x tende a zero, vezes o limite de 3x, quando x tende a zero. Aqui vai ficar no denominador o limite do seno de 4x sobre 4x,
quando x tende a zero, vezes o limite de 4x quando x tende a zero. Esse limite aqui é 1, esse limite é 1, né? Aí vai ficar igual o limite de 3x quando x tende a zero sobre o limite de 4x quando x tende a zero. Aqui eu vou colocar tudo dentro do mesmo limite, aí vai ficar igual o limite de 3x sobre 4x quando x tende a zero. Eu vou voltar, tá? Aí esse x vai dividir com esse x, vai ser igual o limite de 3 sobre 4 quando x tende a zero, que é igual a 3 sobre 4. Então, a resposta é 3 sobre 4, esse segundo exemplo, ok? Então, o primeiro exemplo deu 2, o segundo exemplo deu 3 sobre 4, ok? Então, vamos para mais um exemplo. Aqui, ó, o exemplo 3, vamos lá. Então, exemplo 3, o limite da tangente x sobre x quando x tende a zero. Aqui nesse caso eu vou ter que abrir essa tangente, tá? Então vai ficar o limite do seno x sobre cosseno x, né? Deixa eu só ajeitar aqui. X vezes cosseno x quando x tende a zero. Nesse caso, eu tenho isso aqui, esse limite fundamental aqui, ó, né? Aí eu vou separar. Aí vai ficar. Era bom ter feito de azulzinho, mas tudo bem. Aí vai ficar o limite de seno x sobre x quando x tende a zero, vezes o limite de 1 sobre cosseno x quando x tende a zero. Olha, eu separei. Tá aqui, ó. Seno x sobre x e 1 sobre cosseno x. Esse limite aqui, quando x tende a zero, ele tende para 1 porque ele é um limite fundamental. Cosseno x, quando x tende para zero, é 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Então, eu vou ter 1 vezes 1, que vai dar 1, ok? Então, vamos lá. Vai ser igual a 1 vezes o limite de 1 sobre 1, quando x tende a zero, que é igual a 1, ok? Então, tá aqui a resposta desse terceiro exemplo, tá bom?